Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a doutora Bianca e esse é o canal Master Pride, onde falamos sobre tratamentos odontológicos e saúde bucal. Hoje eu vou trazer um tema que me trouxe bastante preocupação. Eu recebi um paciente que faz o uso de um aparelhinho desses, né, que ele comprou no AliExpress para remover o tártaro. E esse paciente veio cheio de problemas de retração gengival, ele tem um problema periodontal grave, tá? E quando ele falou que ele estava usando esse aparelho, eu resolvi pesquisar e entender melhor, né? Eu trouxe esse vídeo aqui para vocês para explicar o porquê que eu não recomendo esse aparelho, né? E quais são os problemas que ele traz. E aí, claro, quando a gente vê um dentista falando sobre um aparelho que você vai fazer a limpeza sozinho, sempre vem alguém falando, mas é claro que ela vai recomendar o aparelho, né? Porque afinal, ela quer mais que você pague a limpeza para ela. Para essas pessoas, fiquem até o final do vídeo que eu vou mostrar duas formas de você fazer esse tratamento de forma profissional, com baixo custo ou até mesmo de graça. Primeira coisa, vamos diferenciar esse aparelho específico, né, que é o removedor de tártaro ou de cálculo dentário elétrico. Você vai achar dessa forma assim no AliExpress e no Mercado Livre, no Shopee, enfim. E o irrigador oral. São equipamentos diferentes, tá? O irrigador oral, existem vários estudos mostrando que ele realmente auxilia principalmente aqueles pacientes que têm dificuldade de mobilidade e tal, para fazer o uso do fio dental. Então ele realmente ajuda, né? Ele é um dispositivo que joga um jatinho d'água, vai limpar os dentes, tá? Ele vai ajudar você a limpar entre os dentes. Então ele é muito efetivo, tanto para quem usa protocolo, para quem usa aparelho, e também para quem tem doença periodontal, fazer a limpeza ali entre os dentes, tá? Então ele é um auxiliador. Diferente desse aparelho, que ele tem uma vibração, ele vibra uma ponta metálica e o intuito dele é quebrar esse tártaro, né? Remover esse tártaro. Visto o dispositivo, eu tenho alguns pontos, eu tenho 5 pontos para falar com vocês sobre esse dispositivo e o porquê que investir 80, 90 reais nesse aparelho não é uma boa ideia. O primeiro ponto, gente, é que a vibração é uma coisa que inclusive a gente utiliza, tá? O dispositivo profissional, um dos dispositivos, né? Um dos dispositivos profissionais que o dentista utiliza para poder remover o tártaro também é ultrassom, ou seja, ele tem uma ponta metálica que sofre uma certa vibração e essa vibração faz com que você quebre esse tártaro. Qual que é o grande problema desse equipamento que você compra elétrico? A vibração dele é muito baixa, é muito fraca. E sendo muito fraca, ela não vai conseguir quebrar o tártaro que está mais consolidado, aquele tártaro que já está mineralizado. Ele pode conseguir remover placa bacteriana ou um tártaro ainda em início, no comecinho, né? Quando ele está bem molinho e que muitas vezes você consegue tirar até com a unha. Mas o tártaro consolidado mesmo, mineralizado, você não vai conseguir tirar. E aí vem o segundo problema, né? Normalmente, por você não conseguir tirar, ele não conseguir ir removendo aquele tártaro mais avançado, digamos assim, para aquelas pessoas que já faz muitos anos que não fazem limpeza ou que tem uma doença periodontal já pré-estabelecida, né, uma gengivite causada pelo acúmulo de tártaro nessas regiões, vai fazer com que a pessoa tente forçar aquela ponta metálica sobre os dentes. E como você não tem nenhum conhecimento, né, de quanto que pode forçar ou quanto que não pode, muitas vezes acaba por escorregar na gengiva, machucar a região, aumentar o processo inflamatório no local. E isso a longo prazo, tá? Você pode até conseguir remover aquele tártaro lá na força, né, do ódio ali, porque o equipamento não está funcionando. Mas aí você vai machucando a gengiva, isso pode sim causar retrações gengivais, como que eu estou mostrando aqui para vocês, aumento da sensibilidade, né, dentária. E por quê? Porque nessa retração você acaba expondo a raiz e a raiz ela é sensível, gelado, frio, você vai sentir mais essas mudanças de temperatura, né? Coisas geladas principalmente, você começa a ter mais sensibilidade aí, tá? Então uma coisa que você comprou com o intuito de economizar no dentista e manter a saúde dos seus dentes vai acabar piorando a saúde dos seus dentes. Então, já fica aqui minha primeira dica. Se você comprou esse equipamento e quer usar,
Não fica forçando ele sobre o dente, tá? Usa de forma intermitente e vê se com isso você consegue quebrar o tártaro. Não conseguiu quebrar o tártaro? Procure um dentista ou faça as coisas que eu vou falar para você poder fazer e conseguir fazer esse tratamento de forma gratuita ou até mesmo com baixo custo, tá? Se você comprar, sempre faz de forma intermitente, tá? Para não ter esse problema. A outra questão também é que o aparelho do dentista, ele possui água. E por que ele possui água? Porque a vibração dele é tão intensa, que para não promover um aquecimento da ponta, né? A ponto, gente, de às vezes pegar fogo, tá? De derreter o equipamento, se não tiver água. Tem que ter água ali para refrigerar aquela ponta de forma intermitente, né? Para poder fazer a limpeza do tártaro. A água também auxilia em expulsar aqueles pedaços de tártaro que já foram quebrados. Então, ele acaba tendo uma dupla função de refrigeração e também já ir removendo do caminho aquele tártaro que já foi quebrado. Essa ponta, pelo fato dela ter uma vibração muito fraca, teoricamente não precisaria ir da água, né? Porque não tem um aquecimento, uma vez que a vibração dela não é tão intensa. Só que aí o que acontece? A pessoa põe ali no tártaro, como não está quebrando, e deixa lá, sabe? E isso, gente, pode causar outros problemas. Como você não sabe se esse dente tem cárie ou não, pode causar fraturas, tá? Daí do esmalte dentário, se aquela região estiver fragilizada. É o tipo de coisa que só quem é dentista analisando pode avaliar, tá? Averiguar. E muitas vezes, quando o paciente tem esse problema, antes de fazer o procedimento de limpeza, ele vai fazer aquela restauração, vai fazer o tratamento daquele dente para evitar essa fratura. Então isso pode causar fraturas dentárias, pelo fato de você forçar uma coisa com ponto ultrassônica na região, pode causar soltura de coroas, né? Se você tem coroas ali naquela região, pode causar soltura dessas próteses, desses elementos protéticos que você tem, além de causar aquecimento no dente. E esse aquecimento causando um aquecimento muito intenso, né? Várias vezes ao dia, por muito tempo, pode causar a necrose daquele dente. Ah, doutora, mas eu tomo café e meus dentes não morrem. É um tipo de aquecimento diferente, gente. O aquecimento de uma ponta metálica, ele é muito alto. Você colocar isso o tempo todo de forma frequente pode causar uma necrose do seu dente, né, da polpa do dente, que é a parte viva do dente, e fazer com que você precise aí fazer o tratamento de canal. Uma coisa que você comprou para te trazer mais saúde só está trazendo dor de cabeça. A outra questão também é que ele tira, gente, o tártaro. Você tentando remover o tártaro, você só vai tirar o tártaro superficial e não o tártaro subgengival. Esse tártaro subgengival você não consegue ver na boca, tá? Você não consegue ver a olho nu, tá? E ele é o principal responsável pela proliferação, pelo aumento do tártaro, pela inflamação gengival, pela doença periodontal e pela perda óssea. Então, aquilo que causa principalmente a doença periodontal, você não vai conseguir limpar com esse removedor, porque nem o externo ele consegue tirar, imagine o interno, tá? Então, às vezes a pessoa vai fazer a limpeza pensando que tá limpo e por baixo tá tudo cheio de tártaro. Continua tendo inflamação da gengiva e não entende por que não tá resolvendo, tá? Justamente por isso, por causa do tártaro subgengival, que normalmente costuma proliferar depois do tártaro externo, que é aquele que a pessoa vê. Ele começa a penetrar nos tecidos e quanto mais ele penetra, aumenta mais a perda óssea, aumenta mais a litose, aumenta mais a chance de você ter pus, secreção e sangramento ali na gengiva, tá? Então, ele não consegue combater o principal problema causado pelo acúmulo de tártaro. Por isso, eu não recomendo que você compre esse equipamento, tá? Esse equipamento aí de limpeza elétrico, tá? E outra coisa, gente, quando a gente está na faculdade, esse é o quinto problema, né? A gente leva mais ou menos um ano e meio, dos 4 a 4 anos e meio de faculdade, porque tem faculdade que é 4, tem faculdade que é 4 anos e meio, tem faculdade que é 5 anos, né, de odontologia. Mas você vê aí 1 ano a 1 ano e meio só estudando tecido periodontal e a doença periodontal, tá? Então, você dedica boa parte do tempo da faculdade, em torno de 25%, estudando esses tecidos e estudando como que você vai remover o tártaro sem machucar aqueles tecidos, sem causar grandes agressões.
Normalmente, o dentista faz a remoção do tártaro a cada 6 meses, que é para dar tempo daquele tecido ter saúde e voltar a se restabelecer da forma adequada. Então, gente, o dentista ele é capacitado para fazer essa remoção sem te causar nenhum prejuízo. Como que você, sem nenhum conhecimento técnico, vai fazer essa remoção e ter os mesmos benefícios? É muito difícil, tá? Eu lembro que no laboratório a gente tinha uns modelos, eu vou ver se eu acho uma cópia aqui para mostrar para vocês, em que a gente fazia com a cureta, que é um outro instrumental que o dentista usa para fazer a remoção de tártaro, a remoção do tártaro do manequim. E a nossa nota era condizente com o quanto que a gente não machucava a gengiva. Veja, dentistas que estão sendo treinados para fazer aquele procedimento. E mesmo assim machucava a gengiva. Então imagine você que não tem nenhum tipo de treinamento, nenhum contato assim mais íntimo em fazer essa remoção de um tártaro, que é uma coisa extremamente dura, com uma ponta metálica na mão que vibra, né, nem é fixa, vibra, passando para remover o tártaro. A chance de se machucar todo, de você ter esses problemas que eu citei aqui, aumenta consideravelmente. Então, qual que é a minha dica para você, por exemplo, que fala assim, doutora, mas fazer limpeza num consultório particular é caro, eu não tenho condições de fazer. E tá tudo bem, gente. Ninguém precisa ter condições de fazer tudo num consultório particular. É onde você vai conseguir ter um tratamento individualizado? Com certeza. Num consultório particular, o seu caso vai ser visto de forma individualizada e com isso você vai ter o melhor tratamento possível. Mas hoje, gente, o sistema SUS, o Sistema Único de Saúde, ele tem preconizado você poder fazer limpezas periódicas nos seus dentes através do sistema SUS. Aí já vem gente falando assim, doutora, mas demora muito, mas a pessoa nem foi atrás. Então eu vou dar aqui um caminho que você pode fazer para facilitar você conseguir fazer essa limpeza, que você precisa fazer uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, dependendo da situação da sua boca. O dentista do SUS vai avaliar de quanto tempo você precisa e muitas vezes ele já vai te pôr em um programa de saúde para que você possa fazer de forma periódica, tá? Primeiro, vá a um UBS próximo da sua casa, tá? E procure pelo médico da saúde da família. Procure pelo médico da família e fale com ele, olha, eu tô com muito tártaro no dente, será que não tem um programa odontológico onde eu possa me inscrever, onde você possa me inscrever para que eu possa fazer meu tratamento de limpeza dos dentes? Com certeza ele vai dar uma orientação para que você possa entrar aí dentro desses programas, dos programas que existem do governo, para que você possa fazer de forma gratuita essa higienização, tá? A outra forma também, que é um pouco mais fácil, tá? E muitas vezes você vai conseguir fazer apenas com uma taxa administrativa, coisa de 10, 15 reais, ou mesmo o transporte, tá? Em algumas faculdades, esse tratamento é gratuito, essa higienização e tudo mais é feita de forma gratuita. Inclusive, eles também atendem, algumas faculdades atendem na rede SUS. Procure lá no Google, Universidade de Odontologia, cadastro de pacientes, ou telefone para agendamento de pacientes. E com isso você vai ver as faculdades próximas da sua casa, faculdades de odontologia, que precisam dos pacientes para fazer higienização. Dos tratamentos odontológicos, a higienização é um dos mais simples, tá? Só que você vai estar sendo feito por pessoas que estão se capacitando para fazer esse procedimento. Diferente de você que não tem esse conhecimento. E tá tudo bem não ter, gente. No mundo tem pessoas com conhecimento de tudo. Mas aquelas pessoas estão estudando para fazer isso. Então elas vão fazer com muito mais destreza, com muito mais tranquilidade e com materiais e equipamentos profissionais aquilo que você estava querendo fazer de forma amadora em casa e que não ia dar certo. Tá? Então, essas são as formas que você consegue fazer esse procedimento de forma gratuita ou com baixo custo, tá? Através da rede SUS, que você tem ali o tratamento muitas vezes de forma gratuita. Mas a fila é muito longa. Então, procure dentro das universidades que com certeza você vai conseguir filas menores e vai conseguir fazer seu tratamento de forma adequada. Tá bom? Bom, gente, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, dá aquele tapão no like.
Compartilha com as pessoas que você conhece. Às vezes você conhece uma pessoa que tem esse equipamento aí, né? E quer usar nele, quer usar em todo mundo da família, né? Outra coisa, a ponta tem que ser individual, tá, gente? Porque, afinal, aquilo ali, você não tem uma autoclave para esterilizar como o dentista tem, né? Que esse vídeo, com certeza, vai ajudar ele. Se você tiver alguma dúvida ou tiver esse equipamento e conseguir fazer essa proeza de fazer a limpeza de tártaro com ele, deixa aqui nos comentários, né? Vai ser um prazer aí compartilhar experiências, né? É importante também, tá bom? Um grande beijo, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!